Cuidar do lugar, uma pessoa de graça. Nossa, Rafinha, eu nunca pensei em explicar, porque eu nunca preguei num tema específico, sabe? A pessoa, não, eu quero que você fale sobre graça, ou eu quero que você fale sobre pecado, eu quero que você fale sobre a salvação. Sempre com que Deus me deu a oportunidade de poder falar do nome dele, sempre foi, Senhor, nunca ninguém colocou um tema na minha frente, sempre foi, Senhor, me dá o tema. E foi uma experiência muito grande, é um temor que caiu muito grande. Até você estar aqui na frente é um temor muito grande. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu quero estar lá na frente louvando, eu quero estar lá na frente pregando. Não é fácil. A responsabilidade é muito grande, porque você tem que aquilo que você vai falar, você tem que viver. Você não pode simplesmente falar de pouco, como ele deve falar ontem. Às vezes não fala tanto e age pouco. Mas a carta de Efésios é uma das cartas das prisões. E eu divido em duas partes em Efésios. Do capítulo 1 ao 3, eu falo sobre doutrina. O que eu aprendo é sobre doutrina cristã. E do capítulo 4 ao 6, é o dever cristão. Porque eles não mostram aquilo que foi feito por Jesus para nós, mas também aquilo, a consequência de nós ser salvos e a consequência de nós andar e fazer aquilo, executar aquilo que Jesus ensinou para nós. E aqui no capítulo 2, eu dividi em 3 tópicos. E o primeiro diz a nossa condição antes da conversão. No verso 1 ao 3, ele vai nos mostrar o que nós éramos antes de encontrar o verdadeiro amor, antes de encontrar a verdadeira graça, antes de encontrar o verdadeiro abraço de um pai, verdadeiro, mesmo que nós tenhamos um pai carnal, mas o abraço de Deus não possa se igualar com o abraço de um pai. Às vezes meu pai me abraça, mas às vezes o Senhor, eu preciso do teu abraço, porque só o Senhor sabe o que está dentro do meu coração. E é uma coisa que Deus se revela dias após dias conosco. Mas a palavra de Deus diz assim, no primeiro verso: Ele ficou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então quer dizer que nós sem Cristo, nós estamos mortos. Mas peraí, mas eu respiro, eu estou falando, estou enxergando. Aqui fala sobre a morte espiritual, o afastamento da presença de Deus. Nós, sem Cristo, é totalmente morto. Porque, como algumas pregações que eu já vi da Rafinha, ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção, eu gravei na minha Bíblia, que nós somos um ser espiritual vivendo uma vida terrena, não um ser terreno vivendo uma vida espiritual. Então, se nós não temos Cristo, se você não tem Cristo no seu coração, se você não conhece a Cristo, se você não conhece o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia, a compaixão de Deus, você está morto. Você não vive. E aqui fala também no verso 2 que ele, por causa do pecado, nós estamos separados. Em Isaías 59:2 fala que a iniquidade nossa nos faz separar de Deus, nos faz distanciar de Deus. Eu quero chamar a atenção e mostrar o que nós éramos antes, aquilo que nós sempre foi, desde quando que nós nascemos, porque nós sempre buscamos os desejos de nossas carnes, sempre buscamos nossos desejos de saciar o nosso eu, o nosso ego, sempre querendo buscar aquilo que faz a felicidade nossa, e não de Deus. A iniquidade nos afasta de Deus. Quando Adão pecou, houve um abismo entre nós e Deus, houve uma distância entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Aquele amor que Deus se revelou a Adão simplesmente foi afastado. Mas simplesmente Deus sempre esteve disposto, com os braços abertos, querendo nos receber, querendo nos abraçar, querendo nos consolar. Aí a palavra de Deus nos diz que nós também ficamos sem entendimento de Deus, porque nós sempre estamos querendo entender aquilo que é nosso, nós não queremos entender aquilo que é de Deus. O que a palavra diz para nós viver em santidade, viver puro, e se humilhar diante de Deus,
nós começamos a buscar o nosso entendimento, e não o entendimento de Deus, porque o entendimento de Deus é adequado, não bate comigo. É totalmente diferente do que eu penso. Não, Ele quer que eu venha para a igreja para servir, para ajudar os meus irmãos. Não, eu tenho muita coisa a fazer, eu tenho que estudar, tenho que ir atrás dos meus métodos, atrás daquilo que eu quero, ter o meu entendimento. Porque o entendimento de Deus, nossa, é totalmente o contrário daquilo que eu quero. Eu não posso seguir Ele, porque eu quero o meu entendimento. Porque é eu quero mais eu. Quero buscar coisa para mim, saciar o meu eu. Saciar o meu eu. Eu quero cada vez mais me erguer e falar, não, eu sou o cara. Eu sou diferente. Porque tenho isso, tenho aquilo. Não, aquele ali, ele, quem mandou ele nascer numa classe mais média? Não, eu nasci na classe mais média, mas eu comecei a buscar aquilo que era meu. Agora, se eu estou aqui nessa posição, porque isso foi eu que fiz, mas acaba esquecendo que é Deus que dá tudo para nós. Até o entendimento, até a sabedoria. Se hoje tem um bom médico, foi pela misericórdia de Deus. Se tem homens sábios na medicina, se tem bons engenheiros que constroem as coisas simplesmente para nós, é porque Deus abriu a mão. Se existe um carro hoje, é porque Deus deu sabedoria para alguém criar isso. Não foi de si próprio. Não tem como a palavra ontem, sempre nós estávamos falando, não tem como sair nada de nós. Não tem como. E a palavra de Deus nos mostra que no outro tempo, segundo o curso desse mundo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, no verso 2. Opa, peraí, se o mundo está andando assim, eu vou andar assim também. Se está andando desse estilo de roupa, eu também vou colocar estilo dessa roupa. Nossa, se a moda hoje dá o corte desse cabelo, eu também vou fazer o corte desse cabelo. Ou se é colocar brinco, eu também vou colocar, quero ser também, igualar. Amado, quantas pessoas aqui já colocou na mão de Deus? Deus, eu quero que o Senhor me veste. Eu quero que a roupa que eu estiver no meu corpo seja do teu agrado, e não do meu. Chegar à noite, não, Deus, eu tenho que ir no culto. A roupa que eu estou é do seu agrado? Será que é do seu agrado eu ir com esse sapato? Você já fez isso? Será que alguém já fez isso? Eu faço, irmão. Às vezes, meu irmão, que roupa que você vai? Tem que passar a sua roupa. Pessoal, Mel, às vezes quando eu não tenho que pôr roupa dos diáconos, Mel, peraí, não sei ainda. Faltando meia hora, mais ou menos, quase em cima da hora, de repente eu começo a pensar, nossa, que roupa que eu vou? Às vezes eu falo, Senhor, que roupa você quer que eu vou? Eu falo, Senhor, que roupa você quer que eu vou? Porque eu creio que mesmo na simplicidade Deus age. Mesmo vestido a minha roupa, às vezes é a minha mesma roupa que eu fui a semana passada, eu vou de novo. Nossa, que roupa bonita que você está, nossa, que roupa diferente. Alguém já falou isso de você? Nossa, peraí, que corte diferente. Antes, vou dar um exemplo, antes eu cortava no mesma pessoa, no mesmo corte, não mudei o meu corte de cabelo. E um dia eu mudei de corte porque eu comecei a falar, Senhor, é da tua vontade eu estar aqui nesse salão de cabelo, cabeleireiro? É da sua vontade essa pessoa colocar a mão na minha cabeça e cortar o meu cabelo? Se não for, mostra uma pessoa para mim diferente. Eu quero que o Senhor me envia onde o Senhor quer que eu corte o cabelo. E aí Leandro começou a cortar meu cabelo. Aí eu, nossa, é só particular, porque parece que ela é só o Rafinha, o Adilson, só pessoas particulares. Mas engraçado, mesmo que é brincadeira, mas engraçado. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, o seu cabelo está diferente. Eu falei assim, nossa, mas tá normal, eu sempre passo maquininha assim, corto assim, mando cortar assim com a tesoura assim, sempre a mesma altura. Nossa, mas não sei. Está diferente. Alguma coisa no seu cabelo está diferente. Mas até simplesmente o Senhor, simplesmente obedecer a sua voz. Porque a mão que colocou na minha cabeça é ungida e é serva do Senhor. Amém. Será que você direciona, você perde a direção de Deus? Mesmo nas coisas mais simples? Porque aqui fala que aqueles que são afastados do amor de Deus, aquele que não conhece a Deus, ele fala que, segundo o curso desse mundo, que em outro tempo, antes, você andava segundo o curso desse mundo. Você está andando no curso desse mundo ou você está andando no curso que Deus colocou para você andar? Você está andando naquilo que Deus colocou, o caminho, o lugar onde você está, Deus está te agradando? Aonde você está andando, Deus está se agradando? Será que você não está se agradando ao mundo?
E a palavra de Deus continua: segundo ao príncipe e o poder do ar do Espírito, que agora opera nos filhos das obediências. Amado, mas estava morto e também estava escravizado. Porque aquele que não é, aquele que não conheceu Jesus, aquele que não conheceu a verdade, porque a palavra de Deus diz que se você receber e crer nele, você é filho de Deus. Mas aqui fala que nós somos filhos da desobediência. Em João 17:12 fala que nós somos filhos da perdição. Também tem filho do diabo, filho da maldição. Se você está andando conforme o mundo, se você está andando conforme aquilo que você quer, dos desejos da sua carne, dos eleitos da sua carne, você simplesmente é filho da desobediência, filho da maldição, e não filho de Deus. Se você continua mentindo, você é filho do diabo. O 1 João fala que aquele que mente são filhos do diabo, mas aquele que fala a verdade, aquele que caminha na sinceridade, aquele que busca a santificação, são filhos de Deus. Ele faz a diferença. Ele não tenta se agolar com qualquer pessoa. Como eu também achava, não, eu vou me aprontar no sentido. Se o nego está aprontando comigo, eu também vou ter que revidar. Antigamente nunca levei nada, nunca levei um tapa na cara, porque agora ele vai querer ficar comigo. Eu já me levantei já com a minha carne, não, peraí. Mas simplesmente Deus me chama a atenção. Filho, seja diferente, não se igual ao mundo. Porque eu sei que muitas pessoas estão aqui, mas no meio de nós tem ovelha e tem bode. Bode só serve para dar cabeçada. Só. Mas para nada. Mas ovelha não. Ovelha dá lã, ovelha dá leite e dá cria. Será que você está gerando isso? Você está gerando leite, frutos? Você está gerando lã? Você está gerando filhos? Por isso que Deus nos chama a atenção. Primeiro Ele chamou a minha atenção. Filho, será que você não está andando conforme o mundo? Olha dentro de você. Observa dentro de você. Revê os seus conceitos. Revê os seus pensamentos. Sempre, amado, sempre Deus me chama a atenção. E isso eu amo quando Deus me chama a atenção. Quando eu toquei no assunto de veste, um dia eu fui na EBD, porque na outra igreja eu sempre ia de chinela havaiana. Eu falei, não, senhor, estava um calor, eu falei, eu vou de calça e chinela havaiana. De repente chegou uma pessoa de mim e falou assim, imagina se Deus fosse te abençoar na proporção que você se veste perante Ele. Você pede tantas coisas. Imagina se Ele fosse olhar pela sua veste. Aí eu falei, nossa, tá normal, camiseta, calça. Mas Ele me chamou a atenção de chinelo. Eu conversei isso com o Igor Lott. Mas eu não estou falando para você não ir mais de chinelo, mas Ele chamou a minha atenção, porque talvez Ele tenha um propósito comigo diferente. Ele tem um ministério comigo diferente. Cada um tem um ministério. Então Deus, Ele repreende na proporção do caminho que você tem com Ele, da intimidade que você tem com Ele. Pessoas andam com a saia até no joelho, mas algumas Deus fez usar. Deus colocou isso no coração dela. Coisa em particular. Coisas pessoais. Não é só porque eu deixei de ir na aula DBT de chinela havaiana, eu vou pegar e vou falar, não, você também tem que ir já. O que você está fazendo de chinela? Eu não vou me prender. Peraí, por que você está indo de bermuda? Eu não vou poder fazer isso. Porque é coisa particular. Se você se sente bem, amém. Se você não se sente bem, talvez é o Espírito Santo que está te incomodando, está querendo te mudar, está querendo te fazer diferente. Você já viu o pastor alguma vez de chinelo na igreja? Porque talvez a simples coisa pode escandalizar um irmão. Talvez uma senhora falando, não, peraí, pastor de chinelo? Ele tem que dar um exemplo. Talvez uma coisa simples escandalize o irmão. E às vezes para nós não tem tipo pensar, não tem nada a ver com isso. Mas será que você não está caminhando conforme o mundo está andando? Conforme aquilo que está se oferecendo a você? Porque Satanás oferece banquete. Eu falo que pecado não é ruim, porque senão ninguém pecava. Muitas pessoas estão pecando, mas é difícil sair. Porque às vezes está querendo fazer com a própria força. Eu chamo a atenção nessa manhã. Nós era morto. Nós estava escravizado. E aqui no verso 3,
Deus nos chama a atenção. Entre eles todos, nós também andamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais. Amados, nós estávamos condenados. Simplesmente, afastamento da presença de Deus, nós estávamos condenados para a eternidade, para a morte eterna. Não a primeira morte, mas a segunda morte, que é afastamento da eternidade da presença de Deus. Aqui fala que nós era, como também os demais, por natureza, filho da ira. Todos nós, como já foi falado aqui em Romanos 3:23, que todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus. Todos por natureza são filhos da ira. Isso, nós estávamos condenados para a morte eterna. Mas a palavra de Deus, mas a graça de Deus, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele olhou totalmente diferente como eu olho para alguma pessoa. Ele julga totalmente diferente como eu julgo uma pessoa. Ele olha dentro do coração de um homem, ou de uma mulher, ou de uma criança, de um adolescente, de um jovem, totalmente diferente como eu olho. Porque eu julgo aquilo, não aquilo que eu vejo. Mas a palavra de Deus diz no verso 4: Deus, porém, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Amado, eu quero chamar a atenção a posição que nós está em Deus, a nossa posição em Cristo. Antes, eu queria mostrar para vocês, antes da conversão, como nós era, andando conforme o mundo andava. Nós era filho da desobediência e por natureza nós estávamos condenados. Então nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados e nós estávamos condenados. Mas agora eu quero mostrar a posição que nós está em Cristo. E a palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos, mas em Cristo nós vivemos. Mas Deus fez nos viver, mas fez ressuscitar. Nós estávamos mortos espirituais, nós estávamos querendo viver conforme nossos delitos, mas Deus nos ressuscitou, Deus nos libertou. E eu chamo a atenção, se você for comparar como o ex-dominado gadareno, como a Jéssica fala, se você for ver no contexto bíblico, lá você vê a graça de Deus. O cara só vivia no sepulcro, sem veste, ignorado pela sociedade. Simplesmente quando a sociedade olhava para ele, achava ele nada. Achava que dali não ia sair nada. Achava que ali não era ninguém. Mas pelos olhos de Deus, pelos olhos de Jesus Cristo, ele não achava isso. Jesus Cristo, ele foi ao encontro do gadareno, do homem. Ele foi de encontro. Os demônios veio de encontro com Jesus, revoltados, porque já sabia o propósito de Deus naquele lugar. Ele já sabia aquilo que ele ia se revelar, porque ele já mostrava que Deus, que nós ia ser salvos pela graça de Deus. Sabia que nós ia ser salvos por Cristo. Ali Deus já estava mostrando que Ele era o caminho, que Ele era a resposta de todas as nossas dúvidas, todos os pontos de interrogação. Porque antes da minha conversão tinha muito ponto de interrogação, e tenham ainda. Mas Deus, dias após dias, Ele começa a tirar esses pontos de interrogação, essas dúvidas que eu tenho. Mas ali, simplesmente, o homem se ajoelhou perante a Deus, perante a Jesus Cristo. Ali você vê o que ele era antes. Ali você começa a enxergar o que as pessoas achavam dele e o que as pessoas achavam de nós também antigamente. Porque você sabe o que você era antes, você sabe o que você fazia, você sabe como você andava, e as pessoas começavam a julgar aquilo que você era, as obras que você fazia antigamente.
Então as pessoas jogavam ele porque ele andava no meio do sepulcro, nada segurava ele, não corrente, nada, cadeias não segurava ele, ele arrebentava tudo. Então as pessoas começaram a jogar ele pela trigueira. Mas quando ele foi transformado, quando Jesus deu uma autoridade, uma ordem, quando Deus mudou os caminhos dele, os pensamentos, quando houve luz ao pensamento dele, quando Jesus chegou perto dele, houve luz, as trevas teve que sair. Ele simplesmente se ajoelhou, ele simplesmente trocou a veste, o velho homem saiu e o novo homem veio. Deus simplesmente trocou a veste dele. E aqui fala a nossa posição em Cristo. Eu estou querendo chamar a atenção, porque nós éramos mortos, mas hoje nós vivemos em Cristo, através de Cristo. Nós temos vidas através de Cristo, não tem como, de outro modo. Quantas vezes eu já queria sair dos meus caminhos antigamente? Não, Senhor, eu não vou parar de fumar, porque meus pais estão cada vez mais perdendo o amor por mim. Meu pai está virando a cara por mim. Não, Senhor, eu vou parar de beber. Não, eu vou parar de sair. São coisas que eu queria fazer, são coisas que eu queria mudar, porque eu sabia que eu estava destruindo a minha família. A minha força, eu falei, não, Senhor, hoje eu vou acordar de manhã. Eu pensei comigo mesmo, o meu próprio eu. Eu falei, não, hoje eu acordei diferente. Hoje eu não vou fumar, não vou beber, eu vou ser uma pessoa diferente, não vou mentir mais. Vou ser diferente, vou fazer um exemplo na minha família. Amado, eu chorava, mas eu não conseguia sair. Não conseguia parar de fazer aquilo que eu fazia assim. Não, Senhor, não vou sair nessa madrugada, não vou perder essa madrugada. Para quê? Ficar no braço de uma mulher? Não, hoje eu vou ficar de casa. Não conseguia, porque a minha carne me levava. Minha carne não, você vai ficar sem um abraço, sem um carinho de uma mulher. Você não pode ficar sem. Como você vai ficar sem? Mas que a carne começa a ter uma voz perto de você. E eu moro perto da prefeitura, e ali sempre tinha som. Quando eu me converti, aí que aumentou mais o som. No lugar de diminuir, ele aumentou. E eu me entregava no quarto e falei, Senhor da glória. Porque essas músicas vêm me perturbar. Mas Deus falou assim, filho, quantas vezes você já tentou sair disso? Muitas vezes. Quantas vezes você conseguiu? Então deixa eu tentar com você. Deixa eu fazer a obra em você. Não tenta você fazer a obra sozinho. Você não tem força. Você não tem força nem para caminhar. Você não tem força nem para levantar. Você tem que parar e observar que só eu consigo fazer as coisas assim. E eu falei, não, Senhor, então quero passar uma noite com você. Eu falei para ele, quero passar uma noite contigo. Se o Senhor já viu que eu passei muitas noites no braço de mulher, eu quero passar uma noite com o Senhor. Para não sentir se o amor ser verdadeiro, não. E eu querendo achar que eu sou alguma coisa. Eu simplesmente sou. Então deixa eu te abraçar nessa noite. Deixa eu te revelar o verdadeiro amor. Amado, quando eu acordei, eu acordei totalmente diferente. Não precisei beber, não precisei fumar. Eu não precisei estar num motel para satisfazer a minha carne. Era inexplicável. O amor que vinha de dentro para fora e vinha transbordando, porque ele fala que ele é águas vivas, ele transborda. Comecei a acordar, olhava no espelho, comecei a dar risada. Eu disse, nossa, Senhor, você parece dando risada de mim mesmo. Eu falei assim, essa é a minha graça. Esse é meu amor de você. Eu falei, Senhor, não deixa apagar esse amor. Senhor, não deixa perder esse amor. Não deixa perder esse fogo. Amado, essa é a posição de Cristo. Você sentiu o verdadeiro amor. Você sentiu o verdadeiro abraço que o Pai nunca pôde dar. Mesmo quando você precisa, você está vendo que o seu Pai parece que afasta de você, mas Deus está simplesmente com o braço aberto para te abraçar na noite. Amado, tenha particular com Deus. Senhor, nessa noite eu quero que você me abrace. E só assim, Senhor, eu preciso ser abraçado nessa noite. Eu estou arrebentado. O Senhor sabe como que eu estou por dentro, arrebentado, Senhor. Eu não posso ter ninguém para falar isso para mim. Sabe, me abrir.
Mas nessa noite, abraça eu. Eu sou seu filho. Você não falou que eu sou seu filho? Eu estou tentando caminhar, peraí. Coloca nos seus braços, amado, para sentir o verdadeiro amor. Então, nós estávamos mortos. Mas hoje nós vivemos que Cristo nos fez ressuscitar e nos colocou numa posição totalmente diferente, porque a palavra de Deus aqui chama atenção, que é que estamos nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Então, nós estávamos mortos, então Cristo nos fez ressuscitar, nos fez viver de novo. E aqui já fala no verso 6, nos fez ressuscitar com Ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais. Aqui eu escrevi no papel de Deus, porque isso é uma lição, essa é uma pregação, que era uma lição bíblica que eu tive. E domingo. Porque é muito importante você ir na aula dominical. Desculpa sair do foco, mas eu chamo a atenção porque você não sabe na hora certa, no momento certo, que Deus vai te dar uma oportunidade. E você vai utilizar aquilo que você aprendeu no domingo. E aqui está escrito uma coisa que eu escrevi, que estava morto nos deleitos do pecado, mas Deus nos vivificou em Cristo. Éramos escravizados, mas Deus nos colocou numa posição de livre. Éramos filhos da ira, condenados, afastados do amor de Cristo, mas Deus nos usou de misericórdia e nos colocou como filho dele. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, no verso 5. Deus juntamente com o Senhor nos ressuscitou e ainda nos fez assentar no lugar de celestiais. Isso quer dizer um despertamento espiritual. Ressuscitou nós e nos exaltou. Porque quando você se assenta no lugar de celestiais, Ele nos exaltou. Antes eu estava condenado, mas Ele simplesmente nos exaltou. Essa é a posição que nós estamos em Cristo. É você sentir a verdadeira graça, saber que você não é nada, saber que você precisa dele. Porque quando você achar que você não precisa mais, amado, você está totalmente fora do caminho. Se você acha que você pode alguma coisa, que você pode fazer alguma coisa, você está totalmente fora do amor de Deus. Você está totalmente fora da graça de Deus. A graça vem através de Cristo. A graça é Cristo. Não tem como amar. Quando Adão pecou, o homem ficou de um lado, Deus ficou do outro, um abismo no meio. Não tinha como nós passar para esse lado, e nem Deus passar, porque a nossa iniquidade fazia, em Isaías 59, 2 fala que a nossa iniquidade faz Deus virar os rostos para nós. Então quer dizer que Deus não vinha até nós. Se tinha alguma coisa que afastava, mesmo que Ele sempre nos abençoou, porque eu sei que se nós respiramos é por causa dele, mesmo ainda pela misericórdia dele, Ele tem isso por nós, a compaixão dele é imensa, porque o amor dele é incondicional. Nós não precisamos fazer alguma coisa para Ele amar nós. Quando você tem uma esposa ou uma namorada, você quer demonstrar o amor por ela. Você quer, sabe, aquilo que você não gosta de fazer, você vai começar a fazer. Porque você quer falar, não, peraí, eu tenho que mostrar para ela que eu amo ela. Tem que se revelar a ela, não, peraí, eu amo você. Então você tem que, aquilo que você não gosta de fazer, você tem que começar a fazer. E ela também, a mesma coisa. Mas Deus, nós não precisamos fazer nada. Deus simplesmente olha de nós e Ele ama nós. Nós não precisamos fazer nada, nem fazer força. Às vezes, quantas vezes nós deixamos de orar, assim, Deus é tão gracioso que Ele usa nós. E às vezes, sabe para quê? Porque Ele quer se revelar para mostrar que nós precisamos dEle. E não nós. Ele precisa de nós. Porque às vezes quando Ele está cheio, está transbordando. Falei, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pode ver que não sai nada. Volufa de nada. Não sai. Mas quando Ele está vazio, quando Ele está com vontade de orar. Amado, eu já senti isso. Quem não sente isso? Eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Às vezes não tenho vontade nem de comer. Mas é quando que Deus fala assim, vai lá no seu quarto, fecha a porta, simplesmente só senta. Eu quero falar com você. Amado, é quando você fica 1 hora dentro daquele quarto. É quando você fica 2 horas lendo a Bíblia.
É quando que a palavra começa a se revelar. Deus fala assim, nossa, o verso 1 aqui está se revelando em tal texto tal. Você começa a ter discernimento de Deus, porque Ele é o nosso professor. Ele é o nosso mestre. O que adianta nós ser aprovado, o que adianta nós ser eleito pelos homens e ser rejeitado por Deus? É melhor nós ser cada vez mais aprovado por Deus do que ser aprovado por homem. Isso é graça, amado. Isso é a graça. Você já experimentou da graça? Você já experimentou o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia? Você já experimentou quando você está vazio, que é onde seus pais não podem te entender, onde sua mãe não pode entender, nem seus irmãos, às vezes nem seus namorados, nem seu esposo ou esposa, mas simplesmente Deus consegue te compreender? Mas isso é graça. Mas eu quero chamar a atenção também nessa manhã que Deus não chamou nós em vão. Deus, Ele não salvou nós em vão. Não para simplesmente você estar sentado na cadeira. Não simplesmente quando você vai no domingo e cruza o braço para você estar assistindo a televisão. Você cruza o braço, cruza as pernas, só fica lá observando a cara. Aquela cara que não muda. Parece que está observando uma televisão. Você acaba esquecendo que você está perante a Deus. Deus não nos chamou, não nos salvou simplesmente para sentar numa cadeira. Ele nos chamou para fazer a diferença. Esse é o terceiro ponto. O primeiro foi a nossa condição antes. O segundo ponto foi a nossa posição em Cristo. E o terceiro ponto é o objetivo de Deus para nós. É o objetivo que Deus tem na vida de cada um. A obra na vida de cada um. O ministério na vida de cada um. Deus nos chamou em vão. Deus não quer ficar que você fica parado. Deus tem uma obra na vida de cada um. Se você for olhar no verso 7, fala que para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, ou se não pela sua misericórdia, para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos chamou para se revelar a graça sua em nós, para que as pessoas possam ver em nós como viu. Você pode ver que, você pode ver que o endemoniado de Gadara, o ex-endemoniado, quando ele foi salvo, quando ele foi libertado, as pessoas rejeitaram Jesus. As pessoas simplesmente viraram, porque preferiram os porcos que foi jogado ao abismo do que Jesus. Eles simplesmente viraram as costas para Jesus. Mas peraí. Mas Jesus, ele simplesmente foi para fazer a obra dele. Ele foi e fez completa. Ele simplesmente foi por causa de um homem, não por causa da cidade. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Pela onisciência dele. Foi quando que o homem foi transformado. Quando que ele falou assim, Jesus, deixa eu montar, deixa eu entrar no barco, deixa eu te acompanhar. Fala que ele ficou nos pés de Jesus. E quando Jesus virou a costas, quando ele ia atravessar o mar, ele falou assim, peraí, Jesus, eu quero com você. Eu quero te acompanhar. Eu quero viver junto com você. Quando que a graça é transformada em nossas vidas, nós temos sede de estar junto com Cristo. Porque você foi transformado por Cristo. Você quer aprender. Você quer, saber entender quem é Cristo. Por que Ele fez isso comigo? Por que eu estou aqui? Por que Ele me salvou? Então aquele homem ele falou, peraí, ele ficou nos pés de Jesus. E quando Jesus montou no barco, ele falou, peraí, eu quero ir junto com você. Simplesmente Jesus falou isso. Anunciais as boas novas que eu fiz em você. Deus nos convidou, não simplesmente para ser salvo sentado numa cadeira. Ele quer revelar dias após dias o tamanho da sua graça, o tamanho do teu amor. E que através de nossas vidas, nós podemos ir e mostrar para as pessoas. Porque às vezes as pessoas não querem entrar dentro de uma igreja e ouvir a palavra de Deus.
Mas através da nossa vida, através da obra que foi feita em nossas vidas, através de Cristo, ele vai começar a conhecer, peraí, existe um Deus diferente. Ele serve um Deus diferente. Opa, peraí, antes ele era aqui, ó, andava, perdido, fazia aquilo que ele queria, estava em várias noitadas, ou senão como o homem estava no meio do sepulcro, nu. Peraí, ele é diferente, ele está vestindo uma roupa diferente. Antes ele era nu, agora ele está vestindo uma roupa. Ou, antes ele vivia no sepulcro, agora talvez ele está vivendo numa casa. Ele está diferente. O que será que aconteceu nele? As pessoas são curiosas, nós somos curiosos. Não tem como. Quem não for curioso, larga a mão, porque eu sou curioso. Eu quero saber, peraí, por que está acontecendo isso? Então as pessoas querem perguntar dentro de si mesmo, peraí, por que o Jean está diferente? Pô, antes quando ele trabalhava lá na Reds, nossa, ele era diferente, o jeito de falar dele era diferente, o jeito dele manusear, o jeito de sorrir era diferente. Pô, peraí, o jeito do William também era diferente antes, mas por que agora ele está totalmente mudado, modelado? Então as pessoas querem saber aquilo que está em nós. Ele quer saber por que nós mudamos. Eles querem ser curiosos. Peraí, por que você está assim? Uma vez o cara chegou em mim e falou assim, agora você é crente? Eu falei assim, eu sou cristão. Mas, peraí, mas você não bebe mais como você bebia? Não. Você não fuma mais como você fumava? Também não. Você não abraça, você não sai com as mulheres mais? Não. O que você faz? Você é doido? Você não consegue, como você consegue ficar sem isso? Ô louco! Sem um carinho? Como você consegue ficar isso? Eu não consigo ficar um final de semana. Eu simplesmente falei assim, pega as mulheres mais lindas do mundo que você imagina na sua mente. Começa a imaginar. Ele era um senhor de idade. 54. Começa a imaginar todas as mulheres mais lindas do mundo que você acha. Ele falou, estou imaginando. Agora, ajunta tudo num pacote. Ajunta tudo. E faz uma só. Para você. Na sua mente. Imaginando. Ele já começou a ficar tudo contente. Eu falei assim, sabe essa pessoa que você está pensando, imaginando? Não chega nem aos pés do amor do Senhor. Não chega nem aos pés daquilo que Deus dá para mim. Porque você busca aquilo que você quer da sua carne. Como eu buscava antigamente. Mas hoje eu busco aquilo que Cristo quer para mim. Porque se eu vivo para Cristo, uma palavra de Deus. Se você ressuscitou dos mortos, se você saiu da escravidão, da condenação, você ressuscitou-se verdadeiramente em Cristo, você pode viver para Cristo, e não viver mais para o seu eu. Se você está vivendo para o seu eu, simplesmente você não conhece a graça, você está muito longe da graça. Ele começou a ficar com os olhos desse tamanho regalado. Disse, nossa, você muda a pensar, esse é o meu Deus que eu sirvo hoje. Nunca mais ele veio brincar comigo. Nunca mais ele veio fazer alguma pergunta do mundo para mim. E ainda até muito bem, quando alguém falou perto de mim alguma coisa besteira, ele simplesmente não fala nada de besteira, porque o outro está aqui perto de mim. Eu acho que ele caiu uma tendência no coração do Deus que eu sirvo. Como um demoniado de Gadareno, ex-dominado. Ele mudou, transformou. Pode ver que aquela cidade foi transformada, recebeu aquilo dele. Porque viu a transformação inícita. Porque nós conseguimos chegar àquilo que nós queremos ver. Nós não conseguimos chegar ao coração de uma pessoa. Então nós precisamos fazer a obra que Deus tem para nós. Porque a palavra nos convida, fala assim. Aqui Paulo fala, não pelas obras que... Não das obras, para que ninguém se glorie. Então quer dizer, nós não somos salvos pelas obras. Mas aqui Paulo nos chama a atenção, mesmo que você não foi mesmo que você não é salvo pelas obras, Paulo chama a nossa atenção, pois somos feituras suas. Feitura quer significar
obra de arte. Arte de Deus. Nós somos poesia de Deus, criada em Cristo. E aqui fala que é feiçura sua criada em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos convida para fazer as boas obras. Quais são as suas boas obras? Aonde você está caminhando? O que você está fazendo para ser diferente? Quantas vezes você jejua? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você medita numa palavra? Amados, eu estou aqui na frente não é porque eu oro mais do que vocês, não é porque eu leio mais a Bíblia do que vocês. Se o Rafinha veio convidar eu para estar aqui na frente, falar da graça de Deus, porque foi Deus que demonstrou no coração dele, não foi eu que me convidei. Você sempre tem que estar preparado, hábito na palavra de Deus, porque você não sabe quando Deus vai te levantar para fazer alguma coisa. Quando de repente falar, peraí, vamos lá na frente orar na igreja, porque sempre antes de começar o culto, vai alguém vai lá na frente orar. Não, já começa a desesperar, mas não estou preparado. Você não tem uma intimidade com Cristo? Dentro do seu quarto, você não tem uma intimidade com Deus? Talvez vai ser a diferença das palavras. Mas você vai saber fazer lá na frente. Porque Deus vai te dar graça. Deus quer se revelar a graça. E você não está querendo dar lugar para que Deus venha revelar a graça dele. A graça é uma coisa que não vem de você, mas vem de Deus. Se Deus quer usar você na palavra, dê lugar a Deus. Faz as boas obras que Deus tem para você. Nesse ano que começou em 2012, o que você perguntou para Deus? O que o Senhor quer para esse ano? Você fez isso? O que o Senhor quer que eu faça nesse ano? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Qual é a obra que o Senhor quer que eu faça em 2012? Será que eu estou aqui no momento certo? Será que aonde eu estou vivendo está certo? Amado, tem que fazer a diferença. A gente tem que ser diferente. A gente tem que mostrar para o mundo que eles vivem totalmente errado e mostrar que a vida está em Cristo, que a vida é Cristo. Eu convido nessa manhã todos a observar a sua vida e a se pegar as obras que Deus se convida a você a fazer, porque daqui a palavra diz muito clara que Deus está preparando as obras para nós. Mas será que não está disposto a fazer essa obra? Ou simplesmente você veio aqui no retiro só para ter um encontro, para ver quem que ia vir, ou simplesmente para ver as meninas que estavam aqui, ou as meninas ver os meninos que estavam aqui, ou simplesmente para vir aqui brincar? Simplesmente você está perdendo seu tempo. Simplesmente você está vivendo como o mundo está vivendo. Não faz diferença nenhuma. Não é só porque você está envolvido com as pessoas, com homens de Deus, porque eu creio que aqui tem verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que Deus levantaram. Faça a diferença. Faça a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Deixa a graça de Deus te envolver cada dia mais. Porque nós somos salvos pela graça, não por nós mesmos. Se você está aqui respirando é pela graça. Se você tem comida todos os dias na sua casa é pela graça. Se você tem força para estudar uma faculdade é pela graça. Se você tem força para trabalhar é pela graça. Tudo que envolve nós é pela graça. Com tudo que Deus entrega para nós, e ainda nós somos ingratos. E ainda nós não conseguimos nem agradecer a Deus, nem pela veste, nem pela família que nós temos. Amado, esquece os planos teus e vive os planos de Deus. Esquece os seus pensamentos e vive os pensamentos de Deus. Amém. Esquece a sua vida e vive uma vida com Cristo. Essa manhã Deus convida você a ter uma vida com Ele, com intimidade. É uma coisa que Deus colocou no meu coração. É uma coisa que Deus cada dia mais, antes de vir, eu fui num monte sexta-feira. E Deus começou a me mostrar tanta coisa que Ele fez para mim. Desde quando eu comecei a ter uma mente assim, comecei a entender que o Alceu era o meu pai, que Maria era minha mãe, que o William era o meu irmão. Desde quando eu comecei a entender as coisas,
Deus começou a me mostrar tanta coisa que Ele fez para mim. Eu falei assim, nossa Senhor, eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor em nada. Amado, simplesmente deixa a graça se revelar a ti. Porque as pessoas, quando olharem para você, vai ver que você é diferente. Tenha a graça de Deus na sua vida. Tenha Cristo em ti. Porque você vai ser diferente. Não tenta ser uma estrela, mas deixa a luz de Cristo brilhar em você. Faça diferente onde você estiver. Dentro do mercado, nos seus vizinhos. Faça diferente onde você estiver. Porque todo o tempo está na mão de Deus. Um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus diz. Esquece de se preocupar com a si mesmo. Esquece de se preocupar com os seus planos. Deixa Deus te envolver nas obras que Ele tem para cada um. Ele não nos chamou nós em vão. Eu creio que não. Comece a entender, comece a ver o Senhor. Porque Deus vai abrir as portas. Quando eu me converti, tinha eu e meu irmão. Meu irmão já tinha 2 anos de conversão. Deus começou sempre a andar junto, eu e meu irmão e minha irmã sempre andando junto. Aonde nós está, nós está junto. Então, simplesmente agora que meu irmão vai casar, eu já estou me sentindo falta já. Porque ele vai se separar. Então, tipo assim. Porque, tipo assim, nós sempre andamos juntos. Tipo assim, eu comecei sempre fui de observar o ministério que o meu irmão tem, o ministério que a minha irmã tem e o ministério que eu tenho. Deus colocou no meu irmão. Porque eu tenho uma intimidade. Você sabe aquilo que Deus quer para você. Eu não posso fazer nada para você. Ninguém, o pastor Adebani não pode fazer nada. Mas você pode se humilhar diante de Deus e entrar no acordo dos planos de Deus, e Ele vai mostrar o ministério que Ele tem na sua vida. Eu comecei a ver diferente, porque tinha nós 3. Mas uma vez o pastor da Devaneir, que era da outra igreja, congregava, Batista Canal, ele me chamou para orar lá na frente, meu coração começou a estremecer, meu coração começou a sair daqui, começou já a pular aqui, a minha língua começou já a secar, meu corpo começou a secar, eu falei, Senhor, e agora? Eu vou lá na frente eu não vou, lá na frente eu não vou. Comecei a pensar, mas eu fui. Mas naquele dia eu falei, Senhor, eu passei vergonha aqui na frente, porque eu não esperava. Mas hoje em dia, todo dia eu vou estar orando, antes de o Senhor me preparar. Porque eu sei que na hora, em qualquer momento, o Senhor pode me chamar para alguma coisa. Amado, não foi só isso. Eu comecei a observar, por que eu está chamando eu? Tem minha irmã que é mais velha conversando, e por que não chama ela? Nossa, tem tanto nome mais velho do que eu aqui na igreja, tem que chamar eu para orar? Amado, tem que observar aquilo que tem na sua vida. E começar a caminhar aquilo que Deus quer para você. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer instantaneamente. As coisas começaram a acontecer comigo, na vida particular, foi instantaneamente. Comecei a esquecer daquilo que é para mim. Eu comecei a querer observar, comecei a tentar focar naquilo que Deus quer para mim. E as coisas que tem no meu coração, sonhos que eu tenho, que às vezes nem foi em oração, mas está escondido, no oculto. O Espírito Santo já administrou perante a Deus, aquilo que está oculto, que já fez realizar muitas coisas na minha vida. E não vai ser diferente na vida de cada um. Deus vai fazer muitas coisas na vida de cada um. Se você quer ser diferente, faça a diferença. Faça, comece a observar o que Deus quer para você. As obras que Ele quer para que você faça. Faça a diferença. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, porque é pela graça que eu estou aqui. Amém? Amém?